Hebreus 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu a 10ª parte de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois disso também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Agora, o quão grande era este homem, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus despojos. E verdadeiramente, aqueles dentre os filhos de Levi que recebem o ofício do sacerdócio têm ordem de tomar os dízimos do povo, segundo a lei, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou ao que tinha as promessas. E sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. E assim, e aqui, homens que morrem recebem dízimos. Lá, porém, os recebe aquele que pode provar que está vivo. E assim, como digo, Levi também, que recebe dízimos, pagou por meio de Abraão, porque ainda encontrava-se nos lombos de seu pai quando Melquisedeque o encontrou. De modo que, se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, pois o povo recebeu a lei sob este sacerdócio, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque ao mudar-se o sacerdócio, uma mudança na lei também se fez necessária, porque aquele sobre quem estas coisas são ditas pertence a uma outra tribo, a qual nenhum homem assistiu ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E isto é ainda mais evidente, pois que após a semelhança de Melquisedeque se levanta um outro sacerdote que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida infinita, porque ele testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, porque há verdadeiramente uma anulação do mandamento anterior por conta de sua fraqueza e ineficácia. Porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma, mas a introdução de uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. Mas não foi a ausência de um juramento que ele foi feito sacerdote. Porque aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento, mas este com um juramento daquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, Jesus foi feito fiador de um testamento superior, e eles realmente eram muitos sacerdotes, porque não podiam permanecer, porque a morte os impedia. Mas este homem, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio intransferível. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por eles. Pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus, que não necessita, como aqueles sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados das pessoas, porque isto ele fez uma vez quando se ofereceu a si mesmo, porque a lei constitui como sumos sacerdotes homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio desde a lei constitui o Filho consagrado para sempre. Hebreus 8. Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo.
Temos um sumo sacerdote tal, que está assentado à destra do trono da majestade nos céus, um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor levantou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é ordenado para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse homem também tivesse alguma coisa que oferecer. Porque se ele estivesse na terra, não devia ser sacerdote, visto que há sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, que servem ao exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi admoestado por Deus, quando estava prestes a construir o tabernáculo. Ele diz: Olha, cuida em fazer todas as coisas de acordo com o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora ele alcançou um ministério mais excelente, quanto também é o mediador de um melhor pacto, que foi estabelecido sobre melhores promessas. Porquanto, se o primeiro pacto fora sem defeito, nenhum lugar se teria buscado para o segundo. E achando falta neles, ele diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, mas guiá-los para fora da terra do Egito. Não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para guiá-los para fora da terra do Egito, pois não permaneceram em meu pacto, e eu não mais o considerei, diz o Senhor. Porque este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Eu serei para sempre um Deus e eles serão para mim um povo. E eles não ensinarão cada homem ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior, porque serei misericordioso para com suas injustiças, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Assim ele diz: um novo pacto. Ele tornou o primeiro velho. Ora, o que se deteriora e envelhece está pronto para desaparecer. Hebreus 9. Ora, verdadeiramente, o primeiro pacto tinha também ordenanças de serviço divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo foi preparado, o primeiro no qual estavam o candeeiro e a mesa e os pães da proposição. Este é chamado de o santuário. E depois do segundo véu vinha o tabernáculo chamado Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do pacto. E sobre a arca os querubins da glória que cobriam o propiciatório. Sobre tais coisas não podemos falar agora particularmente. Quando estavam essas coisas assim ordenadas, os sacerdotes entravam sempre no primeiro tabernáculo, realizando o serviço de Deus. Mas no segundo, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos erros do povo. Isto significando para o Espírito Santo que o caminho para o mais santo de todos ainda não se havia manifestado, enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé, que foi uma figura para o tempo então presente, no qual eram oferecidos tanto dons como sacrifícios que não podiam aperfeiçoar o que realizava o serviço. Em relação à consciência, que consistia apenas em comidas e bebidas, e diversas abluções e ordenanças carnais impostas sobre eles até ao tempo da reforma. Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santo lugar,
tendo obtido eterna redenção para nós. Porque se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espargidos sobre os impuros santificam trazendo a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas e a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. E por isso, ele é o mediador do Novo Testamento, para que por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que venha a morte do testador, porque um testamento só tem efeito após a morte dos homens. Do contrário, não tem força alguma enquanto o testador vive. Pelo que nem o primeiro testamento foi dedicado sem sangue. Pois, quando Moisés anunciou cada preceito a todo o povo segundo a lei, ele tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lã purpúrea e hisopo, e aspergiu tanto ao próprio livro como a todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus tem ordenado para vós. Além disso, ele aspergiu com o sangue tanto o tabernáculo como todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as coisas celestiais em si seriam purificadas com sacrifícios superiores a estes. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu. Para agora aparecer na presença de Deus por nós, nem também para se oferecer com frequência, como o sumo sacerdote, entrava no santo lugar de ano em ano com sangue alheio, pois então necessário seria ele ter sofrido com frequência desde a fundação do mundo. Mas agora, no fim do mundo, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento, assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez, sem pecado, para a salvação. Hebreus 10. Porque a lei, tendo a sombra das coisas boas que virão, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, com os mesmos sacrifícios que eram continuamente oferecidos de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam. Se ainda o fosse, não teriam deixado de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido uma vez purificados, nunca mais teriam consciência do pecado. Mas nesses sacrifícios, a cada ano se recordam os pecados, porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Pelo que quando ele veio ao mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Em ofertas queimadas e sacrifícios pelo pecado não tens prazer algum. Então eu disse: eis-me aqui. Na cabeça do rolo está escrito sobre mim: para fazer a tua vontade, ó Deus. Acima, quando disse: sacrifícios e ofertas queimadas e ofertas pelo pecado não quiseste, nem neles tiveste prazer, os quais são oferecidos pela lei. Então ele disse: eis-me aqui, para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro, para que possa estabelecer o segundo, por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo,
feita de uma vez por todas. E cada sacerdote se apresenta diariamente ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este homem, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, para sempre assentou-se à direita de Deus. Deste momento em diante encontra-se à espera, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque, com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. E disto o Espírito Santo também nos é por testemunha, porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis em seus corações e em suas mentes as escreverei. E de seus pecados e iniquidades não mais me lembrarei. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo, que ele consagrou para nós, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa assembleia, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tendo mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porém, uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sob 2 ou 3 testemunhas. Com quão maior castigo pensais vós que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar ao Espírito da graça. Porque conhecemos aquele que disse, a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, nos quais, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições, em parte sendo feitos alvos, tanto de desonra como de aflições, e também por vós vos tornardes companheiros dos que assim foram tratados. Pois vos compadecestes de mim em minhas prisões, mas também com alegria aceitastes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes no céu uma possessão melhor e duradoura. Não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa, porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Ora, o justo viverá pela fé. Mas, se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Hebreus 11. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que ele era justo.
testificando Deus sobre os seus dons, e através disso, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Porque antes de sua trasladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos com Isaque e Jacó, os herdeiros com ele da mesma promessa, porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. É Deus. Pela fé também a própria Sara recebeu vigor para conceber descendência e deu à luz uma criança quando já de idade avançada. Porquanto teve por fiel aquele que havia prometido. Por isso também de um, e esse já considerado como quase morto, descenderam tantos como as estrelas do céu, em multidão, e como a areia inumerável da praia. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe, foram persuadidos a respeito delas, e abraçaram-nas, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuram por um país. E verdadeiramente, se lembrassem daquele país de que haviam saído, teriam tido a oportunidade de retornar. Mas agora eles desejam um país melhor, isto é, um celestial. Por isso também Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaque, e aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito. Dele foi dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerando que Deus, sendo poderoso para levantá-lo até mesmo dentre os mortos. E então também, figuradamente, ele o recebeu. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, concernente às coisas futuras. Pela fé, Jacó, quando estava próximo da morte, abençoou ambos os filhos de José, e adorou, reclinando-se sobre o seu cajado. Pela fé, José, ao morrer, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, do que por um período desfrutar do gozo do pecado, considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou como que vendo aquele que está invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, a fim de que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, e os egípcios que o mesmo fizeram afogaram-se. Pela fé, os muros de Jericó caíram após serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias. E que mais direi? Porque não haveria tempo para falar de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté, e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça,
obtiveram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalha, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam seus mortos trazidos novamente à vida, e outros foram torturados, não aceitando o seu livramento, para que pudessem alcançar uma melhor ressurreição. E outros foram testados com escárnios e açoites cruéis, de fato, e além de cadeias e prisões. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, vaguearam sem destino, vestidos em peles de ovelhas e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem ser aperfeiçoados. Hebreus 12. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Vós ainda não resististes até ao sangue, lutando contra o pecado, e vos esquecestes da exortação que vos fala, como a filhos. Filho meu, não desprezes o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Pois aquele a quem o Senhor ama, também castiga, e açoita a cada filho que recebe. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o Pai não castigue? Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Além do mais, tivemos pais segundo a carne, que nos corrigiram, e nós lhe prestamos reverência. Não devemos então nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Porque aqueles verdadeiramente por um tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nossa vantagem, para que possamos ser participantes da sua santidade. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Portanto, levantai as mãos que se encontram cansadas e os joelhos fracos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie para fora do caminho, mas que seja curado. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor, examinando diligentemente para que nenhum homem fracasse da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados, e não seja algum fornicário, ou pessoa profana, como Esaú, que por um bocado de alimento vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que posteriormente, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou espaço para arrependimento, embora tivesse buscado cuidadosamente entre lágrimas, porque não chegaste a um monte que possa ser tocado, queimado com fogo, nem ao negrume, à escuridão e à tempestade, e ao som de uma trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes ordenava. E se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou transpassado por um dardo, com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: tenho pavor e tremo.
Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e a uma companhia incontável de anjos, a igreja e a Assembleia Geral dos primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos homens justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que comunica algo melhor do que aquele de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque, se aqueles que rejeitaram o que na terra lhes falava não escaparam, muito menos nós escaparemos se nos desviarmos daquele que nos fala lá de cima, nos céus. A voz do qual moveu a terra, mas agora prometeu, dizendo: ainda uma vez sacudirei não apenas a terra, mas também o céu. E esta palavra, ainda uma vez mais, significa a remoção das coisas móveis, como as coisas que são criadas, para que as coisas que são imóveis permaneçam. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, retenhamos a graça pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável com reverência e temor divino. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 13. Que o amor fraternal continue. Não vos esqueçais de receber estranhos, porque assim alguns receberam anjos, sem o saberem. Lembrai-vos daqueles em cativeiro, como se estivesseis cativos com eles, e daqueles que sofrem adversidades, como se vós as sofresseis também no vosso corpo. Que o casamento seja honroso entre todos, e a cama sem mácula. Porém, aos prostitutos e adúlteros, Deus os julgará. Sejam as vossas conversas sem cobiça. Contentai-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Para que pudéssemos confiantemente dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que o homem me possa fazer. Lembrai-vos daqueles que têm o domínio sobre vós, que vos falaram a palavra de Deus, cuja fé deveis seguir, considerando a finalidade de suas admoestações. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e para sempre. Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, porque bom é que o coração se estabeleça com graça, e não com alimentos que em nada beneficiaram aos que deles se ocuparam. Nós temos um altar, onde não têm direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é trazido ao santuário pelo sumo sacerdote em razão do pecado são queimados fora do campo. E por isso também Jesus, para santificar o povo com o seu próprio sangue, sofreu fora do portão. Saiamos, pois, ao seu encontro fora do campo, levando a sua desonra, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Por ele, portanto, ofereçamos sacrifício de louvor a Deus continuamente, isto é, o fruto dos nossos lábios, dando graças ao seu nome. E não vos esqueçais de fazer o bem e da solidariedade, porque de tais sacrifícios Deus muito se agrada. Obedecei àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por suas almas, como aqueles que deverão prestar conta delas, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isto não vos seria inútil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, e em todas as coisas queremos viver honestamente, e rogo-vos que assim o façais, para que eu volte a estar convosco o mais breve. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, através do sangue do pacto eterno, vos aperfeiçoe em toda a boa obra,
para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que aos olhos dele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para sempre e sempre. Amém. Rogo-vos, irmãos, que suporteis a palavra da exortação, porque vos escrevi uma carta em poucas palavras. Sabei que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade, com o qual, se ele não tardar, irei ver-vos. Saudai a todos os que vos lideram e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Filemão 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e Timóteo, nosso irmão, a Filemão, nosso querido e amado cooperador, e a nossa amada Áfia, e o Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, fazendo menção de ti sempre em minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de toda boa coisa que há em vós, por Cristo Jesus. Porque temos grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos são revigoradas. Pelo que, ainda que seja muito corajoso em Cristo para te mandar o que é conveniente. Contudo, por amor peço-te, sendo eu tal como eu, Paulo, o velho e agora também prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora muito útil a ti e a mim, e que te envio de volta. Tu, portanto, torna a recebê-lo como as minhas próprias entranhas. Eu bem o quisera reter comigo, para que em teu nome me servisse nas prisões do Evangelho. Mas, sem o teu parecer, nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por necessidade, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele tenha se apartado de ti por algum tempo, para que o recebesses para sempre. Não já como um servo, mas além de um servo, como irmão amado, especialmente para mim e quanto mais para ti. Assim, na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum mal ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para não te dizer que tu mesmo te deves inteiramente a mim. Sim, irmão, eu me alegrarei de ti no Senhor. Revigora as minhas entranhas no Senhor. Confiado na tua obediência, te escrevi, sabendo que ainda farás mais do que digo. E além disso, prepara-me também pousada, porque confio que pelas vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém.